Resistência dos materiais, carga axial, capítulo 4, Hibbeler, 7ª edição. Agora nós vamos discutir um pouquinho o que acontece, com os carregamentos que estão realizados no centroide da estrutura. A gente tem que pensar o seguinte, que toda a metodologia ela vai ser baseada no centroide, para ficar mais fácil da gente modelar. E o que acontece se tiver um carregamento fora do centroide, que nesse segundo que eu fiz aqui? O que vai acontecer é o seguinte, ele vai gerar um momento na estrutura. Então isso não é desejável, tá? Então mesmo quando você estiver fazendo um projeto e fazendo, sei lá, sua casa também, todo o carregamento que vai no pilar, se ele puder ser bem o mais centralizado possível, melhor, tá? Menos risco para sua obra você vai ter. Primeiramente nós vamos discutir um pouco do princípio de Saint-Venant. O princípio de Saint-Venant, ele estabelece alguns critérios básicos para a gente usar essa fórmula final aqui, que tensão média vai ser igual a P sobre A. O que nós vamos fazer? Eu tenho um carregamento aplicado aqui na ponta e eu vou fazer 3 seções, AA, BB e CC. E vou ver o comportamento da distribuição de tensão em cada uma delas. Então, na seção A, o que vai acontecer? O meu carregamento ele não fica perfeitamente uniforme, então eu não posso aplicar essa equação de tensão média. Perceba que na borda ele está um pouco menor, ele vai aumentando e vai diminuindo. Na seção BB, o que você vai afastando do ponto de carga, você vai começando a ter um sistema mais homogêneo. Até chegar a mais ou menos CC, que vai ser mais ou menos 10% do comprimento da largura da viga, aí já começa o quê? Minha tensão média vai começando a ficar bem constante e eu posso aplicar as formulações que a gente vai trabalhar. O que significa esses dois aqui? Quer dizer o seguinte, que esse sistema de P sobre 2 distribui melhor o carregamento, mas basicamente esse aqui é o mesmo problema matemático, tá? A tensão aqui já está chegando constante para nós. Basicamente, para essa fórmula valer, que nem nesse grid que está aqui, as linhas verticais permanecem verticais e as linhas horizontais permanecem horizontais. Então, não tem uma distorção de grid. Percebo que aqui, no final, que eu tenho um pouco de distorção, não é válida esse trabalho e nem no começo, tá bom? Essa fórmula nossa que nós vamos trabalhar não vai ser válida. Então, a base matemática que nós vamos utilizar vai ser basicamente lei de Hooke, o início da lei de Hooke. Vocês lembram que a lei de Hooke, ela é, no começo dela, ela é uma tensão por uma deformação. E se lembra que no começo da estrutura, no sistema elástico, que é o que nós vamos trabalhar, ela é regida por essa equação. Tensão vai ser igual ao módulo da elasticidade vezes deformação. Na verdade, isso é uma proporcionalidade em que E maiúsculo, que é o módulo da elasticidade, vai ser a tangente de θ, que é sigma sobre ε. Se eu sei que sigma vai ser igual a P de x sobre A de x e ε vai ser igual a derivada de deformação em relação à derivada de x, substituindo vermelho, vermelho e amarelo, a gente vai ter o quê? A derivada da deformação vai ser igual a P de x vezes dx dividido por A de x vezes E. O que acontece? Essa carga varia em função de x porque eu posso ter uma variação. Esse aqui é o conceito mais, caso geral da estrutura. Fazendo um sistema de integração, o que nós vamos ter? Integrando aqui, a gente vai ter o caso geral, que está em verde, delta. A deformação vai ser igual a integral de 0 a L, de linha aqui, porque a gente está unidimensional, P de x dx sobre A de x vezes E. Onde delta vai ser o deslocamento de um ponto da barra em relação ao outro, L é a distância original, P de x vai ser a força axial interna na seção, localizada na distância x, e A de x vai ser a área de seção transversal, expressa em função de x. Vamos fazer o caso mais básico, em que a carga é constante e a área de seção transversal é constante. Se eu for simplificar, a única coisa que ia sair dessa integral aqui vai ser o módulo da elasticidade, que ele é constante. Então, o que acontece? Se eu for simplificar que a minha barra é prismática, e ela é da mesma seção transversal, ou seja, ela não muda, ela é um retângulo no começo e acaba com o mesmo retângulo no final. Ou um círculo no começo, um círculo no final. Ela não vai ser cônica, Não tem conicidade, ou não tem variação prismática. A deformação vai ser igual a PL sobre AE, que é o que nós estamos vendo aqui. Na convenção de sinais, o que eu tenho? Eu tenho tração quando aumenta o sistema, ou compressão negativo quando não tenho um alongamento, que eu tenho uma contração.
Vamos, por exemplo, 4.1 para a gente entender o que está acontecendo aqui. Ó. A barra de aço A36 mostrada na figura é composta por dois segmentos, AB e DB dado, com áreas de seção transversal AAB de 600 mm² e ABD com 1.200 mm², respectivamente. Determine o deslocamento vertical da extremidade A. Vamos fazer essa parte primeiro aqui no livro. Bom, como é que vai ser esse sistema? Então, olha aqui, eu tenho região 1, região 2, região 3. O que vai determinar essas três regiões? Basicamente, eu vou ter variações de carregamento axial nelas, né? O A1 vai ser a área de 600 mm² e o A2 aqui embaixo vai ser a área de 1.200 mm². O dado vai ser o módulo da cidade, que vai ser 210 vezes 10 a 3 MPa. Tá bom? Eu tenho o primeiro comprimento de AB, que vai ser 1 metro, o segundo comprimento 0,75 e o terceiro comprimento 0,5. Isso vai ser importante lá na nossa equação final, tá? De cálculo total. Então, a primeira região 75, eu vou fazer essa tração de 75 kN, eu faço um corte na minha seção e vou ver o que está acontecendo. O que vai acontecer? Só o 75 vai estar exposto aqui, né? Eu não tenho outro carregamento aplicado, então na primeira região entre A e B, durante 1 metro, eu só vou ter os 75 kN. Na região 2, que é de B de bola até C, o que vai acontecer? Eu tenho 75 anteriormente, mas na região acontece o quê? Eu tenho duas aplicações de carregamento de 20 kN cada uma. Então vai ser 75 menos 40 igual a 35 de tração. Mesmo assim, continua a tração ganhando. E no último sistema, na região 3, que vai ser de meio metro, eu vou ter o quê? Os 35 que eu tinha anteriormente, que continuam, eu vou ter uma contração de menos 40 e menos 40, menos 80, totalizando uma região de compressão ao longo de meio metro de 45 kN. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Fazer um ΔA vai ser igual a um somatório de PL sobre AE, onde eu vou ter 75.000 newtons. Aqui eu trabalhei só em newton e milímetro, para facilitar. Esse é um dos maiores erros que acontecem nessa estrutura, tá? Vocês têm que ficar bem atentos nisso. Onde que eu tive que transformar aqui, na verdade, os 75 kN em 75.000 newtons, né? O comprimento estava em milímetro, estava em metro, eu passei para milímetro, 1.000 milímetros. A área da seção transversal estava beleza, milímetro quadrado. O que aconteceu aqui na realidade? Eu transformei 210 vezes 10 a 3 MPa em 210.000 newtons por milímetro quadrado. Newton por milímetro quadrado é a mesma coisa que MPa. Lembrando, gente, o P é maiúsculo e o A é minúsculo em Pascal, tá? A diferença vai ser 1 milhão, né? Entre milímetro quadrado para metro quadrado, a diferença vai ser 1 milhão. Então, 1 newton por milímetro quadrado é igual a 1 megapascal. 1 vezes 10 a 6 newton por metro quadrado. Então, a primeira seção aqui nós temos um resultado. O que eu acho interessante? Vocês fazerem segmentado, que nem eu fiz aqui, tá? Por quê? Você vai ver a componente de cada seção. Seção 1, região 1, componente vai dar uma tração de 0,595. Da seção 2 vai dar uma componente de 0,104. Na seção 3, um componente aí de menos 0,089. Por que deu menos? Porque aqui eu tenho menos 45.000 newtons aplicados a meio metro. Então aqui ó, a gente aplica, é uma força aplicada num comprimento, né? Totalizando 0,61 milímetros em azul, quer dizer que é tração, quer dizer que a tração ganhou, porque o componente 1 e 2 são de tração. Vamos passar agora para o exemplo 4.2, né? O conjunto é composto por um tubo de alumínio AB com área da seção transversal de 400 mm². Uma barra de aço com 10 mm de diâmetro está acoplada a um colar rígido e que passa pelo tubo. Se uma carga de tração de 80 kN for aplicada à barra, determine o deslocamento da extremidade C da barra. Bom, o que vai acontecer aqui? Eu tenho interno um parafuso de aço, então onde está sendo solicitado 80 kN, e externamente, nessa região externa, eu tenho como se fosse uma bucha de alumínio, tá? Eu tenho um tubo, né? O tubo ele é vazado no centro, então no meio passa o parafuso. Eu tenho os dados aqui que o módulo da elasticidade do aço vai ser 200 GPa e do alumínio 70 GPa. Percebam que o alumínio ele tem aproximadamente 1/3 do módulo de elasticidade do aço. O que acontece com isso?
ele é mais maleável, né? A taxa de deformação dele é maior, né? Essa que é a diferença do alumínio para o aço. Mas também ele é mais leve, né? Tem que fazer uma correlação entre resistência e peso aí, tá? Por isso que é muito utilizado na aeronáutica o alumínio. Ele também, a massa específica dele, ou o povo fala densidade, é bem menor. A do aço é mais ou menos 7.800 kg por metro cúbico e a do alumínio acho que é 2.800. É um terço também, mais ou menos. Então vamos lá, vamos encontrar o deslocamento da extremidade C em relação à extremidade B. Vamos fazer a primeira parte então em relação ao quê? Ao parafuso, né? Que está interno aqui, ó. O que vai acontecer com esse parafuso na realidade? Ele vai tracionar no sistema aqui, ó, mas ele vai empurrar B em relação ao ponto A, né? Então essa deformação de C e B vai ser a carga vezes o comprimento dividido pela área vezes o módulo da velocidade. 80 vezes 10, 80 mil newtons vezes 0,6 metro dividido por π, faltou um quadrado, πr ao quadrado, dividido tudo aqui por 200 vezes 10 a 9, que era GPA, não é isso? GPA, giga é 10 a 9, vai totalizar aqui ó, uma deformação de 0,003056 metros. O deslocamento da extremidade B em relação à extremidade fixa A é... O que significa essa parte 2? Eu estou comprimindo a bucha de alumínio, né? Esse ponto B eu vou ter que comprimir e a gente vai ter que somar isso no final. Então, o carregamento vai ser igual a menos 80 vezes 10 a 3. O comprimento da bucha de alumínio de B em relação a A, que é 400 milímetros, que é 0,4 metro. 400, que vai ser a área do alumínio. 70, que vai ser o módulo da cidade do alumínio. Como mudou o material, tem que mudar o módulo, né? Esse aqui vai totalizar 0,001143 metro. Aí o que acontece? Para eu saber essa deformação total em A em relação a C, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que somar as duas porcentagens. Por quê? Esse aqui, ó, o ponto B ele desloca para a direita, da mesma forma que a bucha de alumínio também vai comprimir, né? Então, somando a deformação primeira achada com a segunda, nós vamos achar uma deformação de 0,0042 ou 4,2 milímetros de compressão nesse sistema.